Pessoal, boa noite a todos. Acho que a gente pode dar início à nossa live do imposto de renda. Espero que todos estejam ouvindo e vendo a imagem perfeitamente. Eu sou Cláudio Andrade, eu sou delegado da Delegacia de Pessoas Físicas aqui da Receita Federal, aqui em São Paulo. Nosso trabalho no dia a dia é imposto de renda à pessoa física, malha, declaração do imposto de renda, é o que a gente vai tratar hoje aqui nesse encontro. A gente vem fazendo algumas apresentações como essa para outros segmentos, e a nossa ideia, nosso objetivo aqui, era fazer uma apresentação voltada para os segmentos profissionais da área de saúde. Então, aqui foram convidados, para esse evento, todo o pessoal, todos os profissionais das áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, médicos, odontologia e psicólogos. Então, aproveito para agradecer os 5 conselhos respectivos dessas 5 áreas, que, com o respectivo apoio, foi possível fazer toda a divulgação e possibilitou a realização desse evento. Esse contato com os conselhos se iniciou lá em dezembro, quando veio aquela novidade, aquela obrigatoriedade do uso do Receita Saúde, que vai ser um dos temas de hoje, juntamente com outros assuntos como novidades do imposto de renda, livro caixa, carnê-leão e o próprio aplicativo da Receita Saúde. Temos também presentes contadores, foram convidadas as entidades SESCOM, CRC e Sindiconte, que são as entidades que representam os contadores nos diversos estados, no caso aqui, estado de São Paulo. Além disso, gostaria de deixar à disposição aqui para os conselhos todos os nossos recursos para novas palestras, se for necessário, até individualmente por conselho, por categoria, tá? Isso eu estou falando para esse ano e para depois do imposto de renda e para os próximos anos. A ideia da Receita é sempre estar próxima do contribuinte. Nossa ideia aqui também é legal deixar claro, apesar de estarem presentes alguns contadores, nossa ideia é que seja uma apresentação informal, com uma linguagem bem simples, voltada para o público que não é ligado diretamente ao assunto tributário, fiscal, que é muito afeito à área, por exemplo, dos contadores ou dos advogados. Agora eu passo a palavra para o Cláudio Ferrer, que é o superintendente aqui da Receita Federal no estado de São Paulo. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Queria, de início, agradecer aos conselhos já citados pelo delegado Cláudio, da Delegacia de Pessoas Físicas, os conselhos dos profissionais na área de saúde, que nos propiciaram essa parceria para a divulgação aí do imposto de renda, pessoa física, do Receita Saúde. Como o delegado Cláudio colocou, desde dezembro do final do ano passado, nós visitamos todos os conselhos, fomos muito bem recebidos, e queria deixar, o Cláudio já colocou, mas queria deixar a Receita Federal à disposição de vocês, para que possamos esclarecer todas as dúvidas, todas as necessidades que vocês têm. Além dos conselhos, como o Cláudio também já citou, nós temos os nossos parceiros tradicionais, SESCOM, Sindiconte, o CRC, os profissionais da contabilidade, que vêm nos acompanhando e sempre nos ajudando aí com com seus profissionais, com a sua habilidade profissional. São parceiros muito importantes para a Receita Federal. Queria reforçar a postura da Receita Federal de, nos últimos anos, tentar se aproximar cada vez mais dos contribuintes. Nesse sentido, essas lives como essa, elas estão acontecendo várias vezes. Queria agradecer muito à Delegacia de Pessoas Físicas e toda a equipe que está aqui presente fazendo essa live. Nós temos aqui os melhores profissionais do estado de São Paulo à disposição de vocês para fazer essa exposição em linguagem simples, para que vocês possam tirar todas essas dúvidas. Sem mais delongas, vou passar para o auditor fiscal Ricardo, que conduzirá a exposição a partir de agora. Bom evento a todos. Obrigado, Ferrer. É um grande prazer estar aqui falando com vocês hoje, O nosso objetivo de hoje é um bate-papo aqui sobre o imposto de renda.
Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Todo mundo tem que entregar sua declaração, vamos falar um pouquinho da declaração, vamos falar principalmente para a área médica, algumas dúvidas que são suscitadas, né? De livro caixa, do Carnê-Leão Web, né? Vamos ver uma ferramenta bem importante a ser utilizada, né? Pelos profissionais, tanto da contabilidade quanto os profissionais médicos que fazem sua declaração, os profissionais da saúde, né? E então, esse é o objetivo. Eu vou falar um pouquinho com vocês, nós temos a equipe que vai estar aqui por trás, que é a Jane Dias Alessandrini, o Newton César Hiroshi Yoshinaga, o Aristides Borges Carvalho e o Luiz Marcelo Turaza, que vão fazer aqui o que vocês querem também, que é sanar as dúvidas de vocês. Então, por isso eu peço, quem já tem alguma dúvida ou durante a apresentação tiver dúvida, vai postando aqui no PR, porque a equipe já vai preparando as respostas e depois da apresentação a gente vai ter um bate-papo com as principais dúvidas, tentando ajudar vocês aí a preencher da forma mais correta a declaração de vocês. Quando a gente começa a falar do imposto de renda, né, a gente sabe que tem uma certa dificuldade para isso. Por quê? Porque os contribuintes precisam preencher, precisam fazer a declaração e muitas vezes eu tenho dúvidas, né? E qual é o nosso papel? O nosso papel é facilitar tanto o preenchimento quanto sanar essas dúvidas. Então, nesse primeiro momento, a gente começa a falar do cronograma de estimativas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o prazo de entrega começou dia 17 de março, mas tem um prazo final, né? Então, dia 30 de maio é o prazo final, eu tenho até as 23 horas e 59 minutos, então ainda eu tenho mais de um mês, né, para essa entrega da declaração, então já preciso me preocupar de guardar a documentação e fazer. Então ainda tenho bastante tempo, então não preciso me preocupar nem correr para fazer minha declaração. Então isso é muito importante a gente saber esse prazo aí final. Outros prazos que a gente precisa saber é que a cota, se deu imposto a pagar na minha declaração, o vencimento da primeira cota, ou cota única, né, vence dia 30 de maio, e as demais cotas vence o último dia útil de cada mês, sendo que o imposto pode ser parcelado até 8 cotas, e a última cota, se for em 8, vai ser 30 de dezembro. Aqui é importante, quem quiser fazer o débito automático da primeira cota ou da cota única, precisa entregar sua declaração até dia 9 de maio, porque é o prazo que a Receita tem para encaminhar para os bancos o pedido do débito automático. Então, se eu fiz até o dia 9 de maio e deu imposto a pagar, eu posso optar pelo débito automático da primeira cota ou cota única. Passou 9 de maio, eu ainda posso optar pelo débito automático, mas aí é da segunda cota e diante. A primeira cota ou cota única passou 9 de maio, eu preciso gerar o DARF ali no meu programa e fazer o pagamento na rede bancária. Outra coisa importante, aqui eu já jogo uma sementinha aqui, é o vencimento do DARF da destinação. Se eu resolver fazer na minha declaração a destinação do imposto de renda, que mais para frente, vou adiantar aqui, mais para frente a gente vai falar sobre isso, eu preciso recolher esse DARF até o dia 30 de maio, e esse prazo é um prazo final. Se eu não fizer esse recolhimento, eu perco essa destinação aí, tá bom? Outra questão de prazo, e aqui também a gente faz uma propaganda da Receita, é em relação aos lotes de restituição. A Receita Federal, ela sempre está na vanguarda aí das novidades, né? Então, a Receita está ali, surgiu a inteligência artificial, a Receita está usando. Surgiu novidades tecnológicas, a Receita está usando. Então, aqui uma grande prova disso é que durante o prazo de entrega da declaração, que vai até dia 30 de maio, enquanto ainda tem gente entregando, já tem gente que vai estar recebendo a restituição. Então, lá o primeiro lote de restituição depois de renda é dia 30 de maio. Aí depois eu tenho o segundo, terceiro, até o quinto lote, que é 30 de setembro. Aí vocês me perguntam, mas como eu sei em qual lote que eu estou? Vai lá e faz uma consulta. A consulta você vai lá na página da Receita Federal e consulta, ou no aplicativo Receita Federal. O aplicativo Receita Federal, ele é um app que está nas lojas dos dispositivos móveis, você instala no seu celular e ele é muito fácil de ser utilizado, e eu digo assim, é até fundamental que todo mundo tenha esse aplicativo da Receita Federal instalado no seu celular. Por quê? Porque não é só para ver restituição. Eu posso fazer a minha declaração nesse aplicativo, posso consultar meu CPF, posso imprimir uma declaração minha, né, tirar uma cópia da minha declaração ali, fazer a declaração e vários outros serviços ali nesse aplicativo. Então, ele é um aplicativo bem interessante e todo mundo precisa conhecer. Quanto à restituição, a gente sempre fala quem é que vai receber primeiro, né? Aí nós temos as prioridades. Eu tenho as prioridades legais,
que é aquele do maior de 80 anos. A segunda prioridade é o maior de 60, deficientes e portadores de moléstia grave. E a terceira prioridade, legal, é aquela que tem uma maior fonte de renda ou magistério. E eu tenho também uma prioridade que foi instituída por uma instituição normativa, que é aquele que utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição por Pix. Esse é o quarto item. E o último item é que utilizou a pré-preenchida ou por receber a restituição por Pix. Aí, depois dessas prioridades, aí entram os demais contribuintes. Então, se você está dentro de alguma daquelas prioridades legais, ou usou a pré-preenchida e a restituição por Pix, você está numa das prioridades, então você recebe a restituição antes. Sempre que a gente atende um contribuinte, ou quando tem a dúvida, né, até acho que um profissional da contabilidade também vai ter, é a pessoa chegar para ele e falar, mas eu preciso declarar? Então, é assim, quando a gente vê na imprensa, a gente vê que muitas vezes eles dizem, olha, só tem que declarar quem recebeu acima de um valor, né? Então, realmente isso é verdade, né? Por quê? Porque bastou me enquadrar em um dos itens aqui que constam lá de obrigatoriedade, eu estou obrigado a fazer a declaração. Agora, se eu não me enquadrei no primeiro, eu preciso passar para o segundo, para o terceiro e até o fim para ver se eu não sou obrigado. Então, aqui algumas regrinhas, aqui, algumas condições de obrigatoriedade que estão lá na instituição normativa. Então, o primeiro mesmo é receber rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Esse valor foi atualizado em virtude da atualização da tabela progressiva mensal. Então, se eu já preencher esse requisito aqui, eu não preciso nem olhar o próximo. Eu já vou lá e faço minha declaração. Agora, se por acaso eu não atendi esse primeiro item, vamos ver o próximo. Eu recebi outros tipos de rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, rendimentos de aplicação financeira, doações, 13º salário. Se eu somar todos esses rendimentos e der acima de R$ 200 mil, eu fico obrigado a declarar. Senão, eu vou para o próximo. Eu tive algum ganho de capital em alguma venda no ano passado que está sujeito à incidência do imposto, já fico obrigado a declarar. Também alienação na Bolsa de Valores superiores a 40 mil ou qualquer alienação sujeita a apuração de imposto também é um item de obrigatoriedade. E continuamos aqui. Também em relação à atividade rural, se teve receita bruta superior a 169.440 ou quer compensar prejuízos, fica obrigado a declarar. Esse item 6 aqui é bem interessante, porque algumas pessoas não se enquadram nos anteriores, mas nesse aqui se enquadra, que é ter posse ou propriedade de bens ou direitos acima de R$ 800 mil. Então, eu vou verificar lá meus bens. Eu olho a casa, eu olho minha aplicação, meu veículo, somei tudo. Deu mais de R$ 800 mil, eu preciso declarar. Tá? Também, se eu passei a condição de residente no Brasil no ano anterior, também é uma condição de obrigatoriedade. Aquele que vendeu um imóvel residencial e comprou outro no prazo de 180 dias, que tem uma isenção específica na legislação, se você usou essa isenção no ano anterior, você também fica obrigado a declarar. Aqui são algumas condições novas que vieram em virtude da Lei 14.754 e da Lei 14.973. Tá? Aqui eu vou passar rapidinho, porque provavelmente quem se enquadrou em uma dessas quatro já se enquadrou em alguma das outras e fica obrigado a declarar. Mas aqui, aquele que tem uma entidade controlada e declarou os bens como se fossem da pessoa física, fica obrigado a declarar. O titular de trust também é obrigado a declarar. Quem, lá pela Lei 14.973, optou no ano passado atualizar a valor de mercado de seus bens imóveis, fica obrigado a declarar. E quem teve rendimentos de capital aplicado no exterior, lá de acordo com a Lei 14.754, fica obrigado a declarar. Isso aqui, esses dois, a gente detalha um pouquinho ali para frente. Bom, aqui as pessoas que têm mais tempo aí de idade, até como eu, assim, de receita, né? Antigamente, a gente sempre tinha lá, a gente lembra ali, quando quem fazia no papel ainda, que tinha dois tipos de declaração, que era a declaração pelo formulário completo ou pelo formulário simplificado, que era o formulário verde ou azul. Hoje em dia já não tem mais. Hoje em dia, todo mundo precisa preencher sua declaração de uma forma completa. E quando chega lá no fim da declaração, que aí você vai optar. Ou você usa a forma da tributação pelas deduções legais, que você usa lá aquele desconto com a contribuição da Previdência, com médicos, com dentistas, psicólogos, tudo as despesas médicas, e também as despesas com instrução,
Ou então eu substituo todas essas deduções legais pelo desconto simplificado de 20% dos meus rendimentos, limitado a 16.754. Só que eu falei, mas não precisa nem se preocupar, porque o próprio programa mostra para você as duas formas de tributação e aí você escolhe aquela mais benéfica, ou seja, aquela que vai dar mais imposto a restituir ou menos imposto a pagar. Tá? Mas eu tenho que preencher a minha declaração completa. Agora, existem duas formas de preenchimento da declaração. Tá? Isso aqui ainda existe. Uma é aquela que eu vou lá no site da Receita, baixo um programa no meu computador e preencho, que é o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda, que é o PGD. Então, essa aqui, no ano passado, mais de 80% dos contribuintes utilizaram essa forma, tá? É a forma mais usada, que é aquela que eu baixo. E eu também posso fazer minha declaração de uma forma online, que ou eu entro no site da Receita, acesso o meu imposto de renda, ou eu entro lá naquele aplicativo Receita Federal e acesso o serviço digital Meu Imposto de Renda, que é uma solução online. Essa solução, cada ano, ela vem crescendo, né? Então, a gente tem que conhecer essas duas soluções. Eu uso uma ou outra, mas lembrem que essa aqui da solução online, ela vem crescendo e é uma tendência a utilização dela por mais pessoas. Quando a gente fala da declaração, tem muito a ver agora, e está muito na boca de todo mundo, a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Declaração pré-preenchida é um carregamento de informações que a Receita já tem, que ajuda você a preencher a sua declaração. A pré-preenchida não é novidade, a pré-preenchida vem lá desde 2014, mas ela veio crescendo conforme veio a evolução da conta Gov.br. Então, lá em 2022, até 2021, ela era bem pequena. Em 2022 deu um salto e, no ano passado, 41% das pessoas já utilizaram a pré-preenchida e esse ano a gente estima que 57% das pessoas vão utilizar a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida ela tem um requisito, que é ter uma conta Gov.br no padrão prata ou ouro. Então, a gente vai pensar assim, então, como é que eu vou chegar no 57? A gente pode chegar, por quê? Porque no levantamento lá do fim do ano passado, nós verificamos que 84% dos declarantes de imposto de renda já têm a conta Gov.br prata ou ouro. Tá? A pré-preenchida, o que ela tem na pré-preenchida? Ela tem as informações da declaração anterior que o contribuinte apresentou, tem os rendimentos e pagamentos lá das fontes pagadoras, que vem lá na DIRF, as informações das declarações imobiliárias, as informações de saúde, que estão lá na DMED, que tem os planos de saúde, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, o Carnê-Leão Web. Eu tenho também rendimentos isentos que vêm lá para a minha declaração, né, como RRA, moléstia grave, restituições dos anos anteriores, contribuição de previdência privada. Tenho as contas bancárias, saldos, rendimentos, né? Se eu adquiri um imóvel no ano passado, vem também na pré-preenchida, doações, criptoativos. E para esse ano tem uma novidade, que são as contas bancárias no exterior. Então, são novidades que são informações que a Receita tem já no seu sistema e ela fornece para o contribuinte para ajudar no preenchimento da declaração. Só um lembrete aqui, que a declaração pré-preenchida ela é uma ajuda para o contribuinte. Ela não é razão de certeza total. Então, assim, não está na pré-preenchida, não tem problema, eu vou entregar assim mesmo. Não. O que está na pré-preenchida veio lá dos terceiros que informaram para a Receita e a Receita informou. Então, é obrigação do contribuinte conferir essas informações da pré-preenchida. Por quê? Sempre que eu vou fazer a minha declaração, desde lá da época do papel, como eu disse, né, eu preciso ter minha documentação para fazer a declaração, com documentação que ampara aquela minha declaração. Então, eu preciso ter a documentação certinha e faço a minha declaração. Não é porque veio na pré-preenchida que está 100% certo. Pode estar faltando informações. Então, se está faltando, eu vou lá e acrescento as informações. Se está errado, eu vou lá e corrijo. E se está a mais, eu vou lá e tiro. Então, a pré-preenchida, ela é um auxiliar, mas ela não é uma verdade universal. Eu preciso confirmar. Por quê? Porque se a Receita vier a pedir para você comprovar qualquer informação, você tem que ter o documento. Então, é fundamental possuir a documentação que amparou você a fazer sua declaração. Quando a gente fala da pré-preenchida, eu vou falar um pouquinho da conta Gov.br. Por quê? A conta Gov.br, ela não é da Receita Federal. A Receita Federal utiliza essa certificação porque ela é obrigada, porque a conta Gov.br é do governo brasileiro. Então, o que é a conta Gov.br? Ela é uma forma segura de interação entre o cidadão e os órgãos públicos. É a conta Gov.br
que permite que eu forneça as informações da pré-preenchida. Por quê? Porque eu sei que é o Ricardo ali que está pedindo aquela informação e eu estou dando uma informação protegida por sigilo para o Ricardo. A conta GovBR, quando ela começou, ela só servia praticamente ali para alguns detalhes do meu INSS, né? Para pegar um extrato, para pegar lá para ver alguma coisa de benefício, e foi aumentando as funções que tem. Então, hoje, aqui o que interessa para a gente é que você consegue a declaração pré-preenchida. Você tem várias informações sujeitas ao sigilo lá que eu estou fornecendo, só porque você tem a conta GovBR, ou seja, eu consigo comprovar que é você. Além disso, eu posso transferir um veículo com a conta GovBR, abrir uma empresa, fazer a inscrição no Enem e várias outras funcionalidades. Então, eu venho fazer um apelo, por quê? Porque é muito comum as pessoas fornecerem a sua conta GovBR, sua senha para terceiros, tá? Não façam isso. Eu entendo hoje em dia que você dá a sua senha GovBR para alguém é a mesma coisa que você dá seu cartão do banco e uma senha para um desconhecido. Ninguém vai fazer isso em sã consciência. Então, não vamos fazer também com a conta GovBR, tá? Porque é muito grande hoje, com esses vários serviços que tem, eu tenho isso aí. Outra sugestão que eu faço é ativar a verificação em 2 etapas na sua conta GovBR também, por uma questão de segurança. Se a gente faz isso quando vai fazer uma compra na internet, por que eu não vou fazer na minha conta GovBR? Então vai lá, se você não tem ainda, depois aqui da palestra, vamos lá e ativa essa verificação em 2 etapas. Bom, se eu não posso fornecer a minha senha, aí vocês vão perguntar para mim, você fala, poxa, então como é que eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa por mim? Existem 2 instrumentos que são feitos para isso, que é a procuração eletrônica, que é fornecida lá no portal ECAC, e a autorização de acesso, que é fornecida no meu imposto de renda, tá? São 2 ferramentas, você fala, poxa, mas eu não quero ir lá no cartório, perder tempo, reconhecer firma. Não, essas 2 formas, elas são muito simples, você faz sem sair de casa, né? Basta você ter sua conta GovBR Prata ou Ouro, que você consegue fazer essas 2 formas. E eu mostro aqui para vocês que é bem simples, tá? A procuração eletrônica, ela está lá no portal ECAC da Receita, tá? Então, você entrando no portal ECAC da Receita, você vai entrar com a sua conta GovBR, né? Você vai digitar sua senha, e agora que eu falei, você vai ter que gerar o código de acesso, porque você já ativou a verificação em 2 etapas, e aí você vai entrar nesse menu aqui. Então, quando você entrar lá no portal ECAC, para quem já entrou, já conhece bastante, mas quem nunca entrou, é essa carinha dele. E aí você vai procurar ali senhas e procurações. Clicando ali em senhas e procurações, ele vai abrir esse menu único, que é cadastro, consulta e cancelamento, procuração para o ECAC. Então você clica ali, né? E é bem facinho, né? É nessa velocidade que a gente está falando aqui, é o que você vai fazer lá. Basta você saber onde clicar. Então você clicou ali, ele vai abrir esse menu aqui que também é simples, que ele só tem 4 itens. E o que eu quero fazer? Eu quero cadastrar a procuração. Aí eu clico ali em cadastrar a procuração e vai abrir essa tela. Quando abrir essa tela, ele já carrega o meu CPF, meu nome, e se meu e-mail já está cadastrado lá no sistema, ele já vem, senão eu vou lá e digito o meu e-mail. Eu vou ter que informar os dados do procurador, né, se é pessoa física ou pessoa jurídica, isso eu já vou ter em mãos, ou CPF ou CNPJ, tá? Eu preciso colocar uma data de vigência ali da procuração, o prazo máximo ali é 5 anos, então posso dar a procuração por 1 dia, por 30 dias, por 1 ano, 2 anos, então vai depender da sua necessidade. E não tem problema você dar por 5 anos uma procuração, porque é fácil, da mesma forma que é fácil você cadastrar, é fácil você cancelar essa procuração, tá? Você pode cancelar a qualquer momento. Então você vai dar lá a vigência que você entender ser adequada. Se você for fornecer todos os serviços lá que tem lá da Receita, já é o primeiro ali. Se você quer só para o imposto de renda, aqui vamos falar, a gente está falando da declaração, só quero o imposto de renda. Então eu vou descer o menu, até lá meu imposto de renda, clico lá, desço mais um pouquinho e coloco cadastrar a procuração, tá? Então é bem simples fazer essa procuração eletrônica, esses são os passos, não tem mais novidades para você fazer, então é bem fácil fazer essa procuração eletrônica. Outra forma de você fazer, autorizar uma outra pessoa a fazer sua declaração, aqui a gente já tem limite, porque a autorização de acesso é só para fazer a declaração do imposto de renda, tá? Então, quando você entra lá no aplicativo Meu Imposto de Renda, tanto faz pelo site como pelo celular, o primeiro serviço lá é autorização de acesso. Então, quando você clicou lá, você só tem que digitar 2 coisas, CPF e validade, tá? Aqui, algumas limitações. Só pode para CPF, então você não pode dar autorização de acesso para uma pessoa jurídica. O prazo de validade máximo é 6 meses.
tá? Eu só posso fornecer autorização para uma pessoa. E quem recebe, esse ano aumentou, pode até receber de 20 pessoas, autorização de 20 pessoas. Mas para quem dá, é só uma só. Além disso, quem for fazer, se você deu a autorização de acesso, obrigatoriamente ele vai ter que fazer pela forma online, ele não vai poder fazer pelo programa, tá? Então, aqui vocês veem, é um pedido que eu faço para vocês para não fornecerem senha GovBR para ninguém. Vamos utilizar os meios adequados, os meios legais e os meios corretos de dar uma procuração, uma autorização de acesso para que alguém faça algum serviço na Receita Federal por mim, tá? Tem acontecido muitas fraudes em virtude desse fornecimento de senha GovBR indiscriminadamente, tá? Então vamos só pensar nisso para você não ter esse problema e depois falar, puxa, eu lembro lá naquela palestra, lá eu não dei bola para isso, mas só pensa nisso para não ter problema com a sua conta GovBR. Vamos voltar lá para a declaração. A declaração, ela tem sido bem estável, né? Tem pouquíssimas mudanças, né? Então, para esse ano são poucas mudanças. Foi excluído alguns campos, título eleitor, consulado, embaixada, número do recibo quando ele faz online. Tudo isso é para facilitar o preenchimento da declaração. Também na declaração de bens e direitos foram feitas algumas alterações, né? Os bens que estavam classificados em outros bens vai precisar reclassificar. A gente verificou que mais de 5 milhões de bens estavam nos outros bens, outros bens. E a gente foi ver lá, tinha imóvel, veículo, tudo. Então, vamos reclassificar isso, pelo menos melhorar o cadastro um pouquinho, fazer uma classificação correta dos bens. 13 bens tiveram o nome ajustado para facilitar o entendimento. 11 bens que eram exclusivos no Brasil já não vai abrir para colocar no exterior. 6 códigos novos foram criados para facilitar também o preenchimento, para não ir tudo para aquele outros, né? Então, para esse ano, se você tem uma garagem avulsa, vai ter um código específico, joia, hold patrimonial, esses 2 novos fundos, né, que vieram ali, e leasing com opção de compra a ser exercida no final do contrato. Também foram extintos 3 códigos, que são 3 fundos, né? Esses 3 fundos, se você não tiver mais lá, você vai ter que reclassificar, né? 2 deles têm reclassificação automática e um deles é reclassificação manual. E aqui, para mim, é a maior novidade para esse ano, tá? Que é a tributação de rendimentos no exterior pela Lei 14.754, tá? Desde a edição dessa lei, lá em 2023, ela trouxe uma nova forma de tributação de rendimentos de aplicação financeira e lucros e dividendos de coligadas no exterior. Até 2023, se você tinha algum desses rendimentos no exterior, quando você teve o rendimento, você tinha que fazer um cálculo de ganho de capital em moeda estrangeira, pagar um DARF, depois, no ano seguinte, pegar esse ganho de capital, exportar lá para sua declaração e, com essa lei, mudou isso aqui. Então, o que mudou? Então, lá na lei, ela trouxe um novo conceito para aplicações financeiras no exterior. Então, se você tem alguma, dá uma olhada na lei lá, ou até na instrução normativa que regulamentou a lei, e verifique o que passou a ser essa aplicação financeira no exterior. Mas se você tem algum desses rendimentos, né, no exterior, você não vai ter que mais fazer ganho de capital, não vai ter que fazer nada. Eles vão ser tributados agora, na hora que você vai fazer na declaração de forma definitiva, e a alíquota de 15%. E a Receita fez do jeito mais fácil. Então, nessa declaração desse ano, se você tem algum bem que representa alguns desses que vai ser tributado lá, a alíquota de 15%, lá no bem vai aparecer um quadrinho e você vai informar qual foi o rendimento que você teve. O próprio programa faz o cálculo e o valor do imposto, ele reflete direto na sua declaração. Você não vai ter que pagar um DARF à parte, não vai ter que fazer nada. Ele vai entrar lá no cálculo do seu imposto, que a gente vai ver aqui. Por exemplo, olha só, eu vou colocar um bem aqui que estava lá fora, né? Então, quando eu abrir esse bem aqui, que é um criptoativo que estava na Bulgária, quando ele vai abrir esse quadrinho ali embaixo, que é uma novidade. Então, você vai informar se você teve lucro ou prejuízo, ou se for um lucro e dividendo de uma controlada, você vai informar se você recebeu algum valor. Vai informar o imposto pago no exterior, e é lógico, só posso informar esse imposto pago no exterior se tiver acordo para evitar a bitributação ou tratamento de reciprocidade. Isso lá no site da Receita explica direitinho, tá? Aí eu vou fazer minha declaração, vou colocar todos os lucros ou prejuízos, eles são compensáveis aqui se for de aplicação financeira, e aí o próprio programa, ele vai trazer ali na ficha de imposto devido o quanto que eu deveria pagar. E olha que legal, ele criou um item a mais ali, né? Vocês estão vendo aqui, né, que depois da base de cálculo, imposto devido,
ele criou aqui o imposto da Lei 14.754. Então, esse valor aqui, ele já vai estar aqui, incluído aqui no total do imposto devido, aí tirando o imposto pago, já vai dar lá o valor de imposto a pagar ou imposto a restituir. Então, esse valor aqui que eu apurei já vai estar nesse valor aqui do resultado da minha declaração. Então, eu não preciso pagar a parte, nem fazer nenhuma outra coisa além, né? Então, facilitou bastante a vida de quem tem esse tipo de aplicação financeira. O próprio programa calcula um demonstrativo e vai calcular como é que apurou aquele imposto ali, né? Com base nas informações que você informou lá de ganhos e prejuízos, tá? E vai ter esse demonstrativo. Então, ficou bem fácil. Outra novidade para esse ano foi para quem atualizou os bens de acordo com a Lei 14.973. Só que aqui é bem exclusivo, tá? Se você atualizou, o ano passado veio uma lei que falou assim, olha, você pode atualizar o valor dos bens imóveis para o valor de mercado pagando só 4% de ganho de capital. Aí ele trouxe lá as regras para isso, tá? Você tinha que fazer uma declaração de bens imóveis, você tinha que fazer um processo e pagar um DARF até 16 de dezembro. Se você fez tudo isso, você agora vai lá na ficha de bens e direitos e vai informar o número do processo e informar quais bens foram atualizados. E só. Agora, se você não fez, se tiver curiosidade, dá uma olhada na lei, mas você não pode fazer agora. Você tem que esperar alguma outra oportunidade que a legislação for dar isso aí, se tiver alguma outra mais para frente, para fazer essa atualização, tá? Então, assim, você fez isso até o dia 16 de dezembro, pagou o DARF, fez o processo e tudo, agora você vai na ficha de bens e direitos e informa lá o número do processo que você criou e o bem que foi atualizado. Não fez, não se preocupa que você não foi influenciado por essa nova lei. Uma outra novidade para esse ano são algumas mudanças lá naquela forma online de declarar o imposto de renda. Essa forma online, como eu já disse, você vai fazer ela lá, ou você vai acessar a página da Receita, ou lá no aplicativo Receita Federal, e você vai utilizar ela. Ela já vem de padrão a pré-preenchida automática. Só que eu vou ter que revisar as informações. Então, o que vem da pré-preenchida vai ter uma bandeirinha, um flagzinho, que você vai ter que revisar para saber se está correto. E aqui lembrei de novo, né? A pré-preenchida, tanto faz no automático, aqui no meu imposto de renda, quanto no programa, ela precisa ser conferida todas as informações que vieram dela. Esse aqui é a cara do meu imposto de renda, tá? Então, meu imposto de renda, ele não só serve para fazer a declaração. Aqui eu faço um apelo lá para todo mundo e lembrar que, quando eu entreguei minha declaração, eu não terminei a minha obrigação. Eu preciso, depois de entregar, entrar lá no meu imposto de renda e verificar se está tudo certo com a minha declaração, se ela já está processada, se ela está em fila e se tem alguma pendência. Se tem alguma pendência, eu posso ir lá e tentar resolver, verificar se é possível resolver essa pendência. Então, meu imposto de renda, ele vai ser utilizado também, não só para quem vai fazer a declaração online. A declaração online, pelo meu imposto de renda, ela tem algumas vedações, tá? Ela está lá no artigo 5º da Instrução Normativa 2255, que é aquela que traz todas as regras aqui do imposto de renda, mas é assim, em síntese, se você está obrigado ao preenchimento do anexo do ganho de capital, do anexo da atividade rural ou da renda variável, você não pode utilizar essa forma online, tá? Então vejam lá se você pode, dar uma olhada nesse artigo 5º da Instrução Normativa, mas em síntese são esses três aqui que proíbem você usar o meu imposto de renda. O meu imposto de renda ele tem novos conceitos, né? Então, quem for fazer vai ter conceitos novos de rendimentos, né? Que não vai ter mais ficha de rendimento tributável, tributação exclusiva. Eu vou informar lá de uma forma mais simples, eu vou dizer qual o rendimento e o próprio programa diz qual é a natureza dele, se ele é tributável, se é isento, tributação exclusiva. Tem uma ficha nova de pessoas, que vai trazer as pessoas que têm relação com o contribuinte de papel na declaração. Antigamente, eu só tinha, até o ano passado, aqui nesse meu imposto de renda, eu só podia colocar dependentes ou alimentandos, né? No programa, continua do mesmo jeito antigo, tá? O que mudou foi nessa forma online. Então, eu posso, por exemplo, na minha declaração aqui, colocar meu contador, que ele é meu procurador, vou colocar ali o nome dele e vou colocar o papel dele na minha declaração, né? Que é o procurador. Também tem mudanças no patrimônio, né? Que para atualizar um valor de um bem imóvel, vou ter que informar o evento, tá? Então, o meu imposto de renda, a carinha dele é essa aqui. Eu clico ali em fazer declaração, clico no ano que eu quero fazer declaração,
e ele vai abrir, abre aqui preencher a declaração, clico novamente. Olha, se fosse uma declaração de 2024, já estava aqui, consultar pendências, tinham vários outros serviços disponíveis. Eu posso gerar o PDF da minha declaração e do meu recibo, tem vários outros serviços. Como essa aqui a gente não entregou ainda, não tem nenhum outro serviço, só preencher a declaração. Eu clico em preencher a declaração, essa é a carinha aqui, nova aqui, dessa aplicação. Então, eu tenho as fichas, vocês podem olhar que tem números aqui, esses números aqui é que vieram da pré-preenchida, tá bom? Então, essa é a carinha do meu imposto de renda. Aqui, como disse, não tinham muitas novidades, né, na declaração, mas como aqui é direto para a área da saúde, vamos fazer aqui um pouquinho, um apanhado aqui de algumas dúvidas principais que vocês têm, que eu verifiquei, principalmente nas lives que a gente fez para a área da saúde. Existe muita dúvida sobre Carnê-Leão Web, Livro Caixa e o Receita Saúde. Então, vou falar um pouquinho o que é o Carnê-Leão, né? Primeiro, o que é o Carnê-Leão? Antes da gente falar do Carnê-Leão, a gente tem que saber que a gente tem dois tipos de rendimentos tributáveis. Eu tenho rendimentos tributáveis que eu recebo de pessoas jurídicas e eu posso receber esses rendimentos tributáveis de pessoas físicas ou do exterior. Bom, se eu recebi esse rendimento de pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica faz a retenção na fonte e me dá um informe de rendimento. Se por acaso eu recebi de pessoas físicas ou exterior, eu tenho algumas deduções que são feitas e eu sou obrigado ou não ao Carnê-Leão, dependendo do valor do rendimento recebido no mês. Então, é muito importante a gente não confundir o Carnê-Leão com aqueles rendimentos que eu recebo de pessoa jurídica. Então, aqui o profissional da saúde ele vai fazer um atendimento a uma pessoa física, ele vai ter que trazer aquilo para o Carnê-Leão só se ele receber direto da pessoa física. Se ele faz um atendimento, mas quem vai pagar o profissional é o convênio, ele está recebendo de pessoa jurídica. Aí já é outro tipo de rendimento que vai estar sujeito à retenção na fonte e não entra lá no Carnê-Leão Web, tá bom? Então vamos lá. O que é o Carnê-Leão? Mas você fala, pô, Ricardo, você está falando de Carnê-Leão, não tenho a mínima ideia do que é o Carnê-Leão. O Carnê-Leão, ele é o nome mais conhecido do recolhimento mensal obrigatório, tá? Como diz o nome, ele é recolhimento mensal obrigatório, ou seja, se eu não fizer esse recolhimento, eu estou sujeito a uma multa por não fazer, e essa multa pode chegar, ela chega a 50% do valor não recolhido, tá? Então, o que é que fica sujeito a esse recolhimento mensal? Então, aqui o que interessa para a gente lá, se a gente for olhar lá na legislação, né, ele vai falar assim, fica sujeito ao recolhimento mensal obrigatório a pessoa física residente no Brasil que receber rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no Brasil. Então, para vocês, a grande maioria que você recebe de pessoa física, ele vai estar aqui. Eu tenho também os emolumentos dos serventuários da Justiça, rendimentos vindos do exterior e vários outros rendimentos que, se você quiser ver, é só você dar um pulinho ali no site da Receita, ele vai trazer tudo isso. Mas o nosso foco aqui são esses valores que foram recebidos de outras pessoas físicas, tá? Então, toda vez que eu recebo esse rendimento de outras pessoas físicas que não foram tributados na fonte aqui, eu tenho que ver, eu preciso ou não recolher o Carnê-Leão, tá? Esse imposto do Carnê-Leão, ele é calculado mediante a aplicação da tabela progressiva mensal, tá? Essa tabela progressiva mensal, eu não trago ela aqui porque depende da data do recebimento que você recebeu. Então, você entrando no site da Receita, você digita lá no Google lá, tabela progressiva mensal, ele vai trazer, você vai ver qual foi o mês do recebimento, né? E aí você vê se os valores recebidos no mês, né, eles estão maior ou não que o limite lá debaixo dessa tabela. Se ele tiver um pouquinho maior, você vai ter lá as alíquotas, vai ter 7,5%, podendo chegar até 27,5%. Mas aí você olha na tabela. Os rendimentos, eles são calculados de acordo com todos os recebimentos que você teve no mês. Então, você não vai ter um recebimento agora e vai pagar. Então, você vai esperar o mês passar, você vai calcular todos os rendimentos que você teve naquele mês, né? E aí, com base naquilo, com as deduções possíveis que tem, você vai ver quanto que tem que ser recolhido, e aí sim, você tem até o último dia útil do mês seguinte para fazer o recolhimento com o código 0190, tá? Além de estar sujeito ao Carnê-Leão, esses rendimentos vão integrar lá os seus rendimentos tributáveis na declaração de ajuste.
Então, lá agora, o que importa para a nossa declaração de agora? Tudo que você fez de carnê-leão do ano passado, você antecipou o pagamento lá do imposto, mês a mês, você fez certinho. Agora você vai trazer esses valores para a declaração de ajuste anual, e por isso que ela chama declaração de ajuste anual, porque ele vai somar com seus outros rendimentos, vai somar com seus outros impostos, lá o imposto retido, com o carnê-leão, com todos eles, e vai ver. Você pagou mais do que você tinha que ter pago durante o ano? Se você pagou mais, você vai ter que restituir. Se pagou menos, você vai ter que pagar. Então, é por isso que ela chama declaração de ajuste anual. Tá? E também a legislação, para que ela estabelece que para os médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, advogados, psicólogos, corretores e administradores de imóveis, eles têm que fazer também na ficha lá de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, colocar lá o número do CPF, do titular do pagamento e do beneficiário de cada serviço por eles prestados, bem como o valor dos referidos serviços. Tá? Pode parecer complicado, mas vocês estão acostumados, vocês já fazem isso. Só que uma coisa, se você usar o Carnê-Leão Web, tá? Automaticamente você pode fazer uma importação desses dados, você não vai ter que preencher de novo na sua declaração. Então, eu vou mostrar mais para frente o que é o Carnê-Leão Web que eu estou falando, e ele é uma ferramenta muito interessante que pode ser utilizada. Bom, do Carnê-Leão, eu falei de tudo que vai lá no Carnê-Leão. Só que da base de cálculo lá, sujeito ao imposto, você pode fazer algumas deduções, conforme a legislação determina. Então, o que eu posso deduzir? Então, eu tive lá todos aqueles ganhos lá no mês, então eu tenho que pagar imposto sobre tudo aquilo. Mas eu não vou pagar sobre tudo aquilo porque eu posso deduzir algumas rubricas, né? Uma delas são as importâncias pagas de pensão alimentícia. Também eu posso deduzir R$ 189,59 por dependente. Também contribuições para a Previdência Social, né, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinado a seu próprio benefício. E as despesas escrituradas em livro caixa. Então, na hora do cálculo lá, é um cálculo um pouquinho mais complexo, né? Eu sei que eu estou falando aqui, mas quando a gente mostrar as telinhas, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Como eu falei aqui, uma das despesas, e aí para os profissionais da saúde, é bem importante saber disso, que uma das questões que podem ser deduzidas lá na base de cálculo mensal para o recolhimento do Carnê-Leão são as despesas escrituradas em livro caixa. E o que é isso? O livro caixa é vamos dizer assim, seria quase que um livro, né, que o profissional tá obrigado a fazer, né? E o que ele tem que fazer ali? Né? Então, quem é que está obrigado ao livro caixa? Então, é o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares de serviços notariais de registro e os leiloeiros, eles podem deduzir da sua receita, da sua atividade, as despesas que estiverem escrituradas em livro caixa. Então, você diz assim, mas eu nunca fiz livro caixa. Então, você não vai poder deduzir nada a título desse livro caixa, porque você não tem um livro para saber quanto que foi o máximo que você poderia deduzir aqui nesse livro. Tá? E o que eu posso colocar lá nesse livro? Eu posso colocar a remuneração paga a terceiros, tá? Desde que com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciário, emolumentos pagos a terceiros, despesas de custeio, as importâncias pagas aos empregados. E então isso aqui é mais ou menos um resumo ali, né? Porque a gente não tem tempo hábil, eu já vi aqui que o nosso tempo está correndo, então preciso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais do livro caixa, lá no site da Receita fala tudo aqui, o que tem aqui. Aí, primeiro, são alguns conceitos. O que é despesa de custeio? Que eu posso deduzir no meu livro caixa? É aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fronte produtora. E aí traz alguns exemplos, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo. Então, também a legislação fala que as despesas de custeio escrituradas no livro caixa, ela pode ser deduzida independente das receitas serem oriundas de serviços prestados como autônomo a pessoa física ou jurídica. Tá? Outra coisa, o valor das despesas dedutíveis, ela está limitada ao valor mensal da receita recebida. Tá? Só que aqui tem também uma regrinha assim. Se as suas despesas no mês exceder as receitas, ela pode passar para outro mês. Tá?
Então, o excesso ele vai ser somado no outro mês, vai ser somando até dezembro. Chegou dezembro, eu já não posso passar para o ano seguinte, tá? Então, tem essa regrinha aqui, tá? Então, sempre a despesa, ela está limitada ao valor lá mensal das receitas recebidas. Outra coisa, a receita e a despesa, elas têm que manter a correlação com a atividade, tá? Então, aqui é importante. Eu não posso pegar uma despesa que eu tive lá, a comida lá da minha casa, se ela não está diretamente relacionada com a minha função. Então, se eu paguei a água da minha residência, eu não vou deduzir isso da minha despesa com a minha atividade laboral. Mas se eu paguei a água lá do meu consultório, eu posso deduzir isso aqui lá no livro caixa, tá? Também tem uma regra que só despesa de consumo que é dedutível no livro caixa. Então, você precisa separar o que é despesa de consumo e aplicação de capital. Então, é mais ou menos assim, tá? A despesa de dedutível é aquela que é consumida, tá? Então, é o material de escritório, conservação, né? E eles são consumidos. Já a aplicação de capital é a aquisição de bens necessários, né? E cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício e que não sejam consumíveis, tá? Então, eles não se extinguem com a sua mera utilização. Então, muitas vezes, eu adquiro um bem que vai ser usado na minha atividade, mas ele não é uma despesa dedutível no livro caixa, porque ele não é de consumo, ele é uma aplicação de capital. Então, também verificar isso, tem algumas regrinhas, tem bastante detalhamento disso aqui lá no próprio site da Receita, vai lá no Perguntas e Respostas, dá uma olhada, se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais a fundo. Tá? Outra questão, para que o livro caixa ele seja aceito, as receitas e despesas elas têm que estar escrituradas e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Então, tudo que eu coloquei lá, eu tenho que ter a comprovação. Como tudo na nossa declaração do imposto de renda, eu preciso ter documentação hábil e idônea para comprovar. As despesas elas têm que ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Aqui tem algumas despesas que não são dedutíveis. Então, cotas de depreciação de instalação, máquinas e equipamentos, bem como as despesas de arrendamento. Despesa de locomoção e transporte, tá? Esse aqui tem uma exceção no caso do representante comercial autônomo, quando correr por conta dele. E despesas relacionadas à prestação de serviço de transporte e aos rendimentos oferidos pelos garimpeiros. Eu coloquei aqui, eu sei que aqui, mas pode ser que quem está assistindo aqui nossa live tem um garimpeiro, ele vai saber que ele não tá lá sujeito à dedução do livro caixa. Bom, eu falei para vocês do Carnê-Leão, que é um recolhimento mensal obrigatório, e falei do livro caixa, que são despesas que podem ser deduzidas. Agora, a Receita tem um aplicativo que é fornecido tanto para o profissional que vai prestar serviço para o contribuinte, ou até para o contribuinte, para ele fazer o seu próprio Carnê-Leão e seu próprio livro caixa, que é o aplicativo Carnê-Leão Web, tá? O aplicativo Carnê-Leão Web, ele vai ser acessado através do meu imposto de renda, tá? Ou através do portal ECAC. Então, para eu acessar o Carnê-Leão Web, eu tenho que ir lá no portal ECAC ou no meu imposto de renda e acessar o Carnê-Leão Web, tá? Então, eu preciso ter conta GovBR Prata ou Ouro, tá? E só uma dicasinha, né? Se você for usar lá o aplicativo, né? For tentar acessar pelo meu imposto de renda no celular, ele tem lá um macete que às vezes você não vai achar o atalho direto para o Carnê-Leão Web. Aí você clica lá embaixo, tem assim, acessar o menu clássico. Aí lá vai ter. Então, essa é uma dicasinha quem estiver acessando, quem for tentar acessar o Carnê-Leão pelo celular. Então, essa aqui é a forma de acesso, né? Eu vou lá no menu Declarações no portal ECAC, aquele mesmo que eu mostrei lá para vocês da procuração eletrônica, e aí eu clico ali no Declarações e Demonstrativos, cliquei ali, vai abrir esses quadros aqui embaixo, e eu vou lá em Acessar Carnê-Leão. Se eu for lá pelo meu imposto de renda, eu clico ali, entro no meu imposto de renda, e também aquele mesmo caminho, igualzinho lá, a gente já viu lá ele, autorização de acesso, e lá embaixo eu tenho Acessar o Carnê-Leão, tá? Quando eu acessei o Carnê-Leão, a primeira vez que eu vou acessar, se você já acessou, já fez tudo, não vai abrir essa página aqui. Mas pode abrir também, né? Se você precisar fazer alguma alteração. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é a configuração.
eu preciso fazer uma configuração inicial, tá? Então, vocês estão vendo, essa é uma tela bem simples, que eu só preciso fazer, e aqui é importante a gente ver que, para a configuração inicial, eu preciso definir as operações, as opções que vão ser oferecidas durante o preenchimento. Então, o que eu colocar aqui, lá na hora de preencher, vai abrir. Se eu colocar aqui o trabalhador autônomo, ele vai abrir o livro caixa. Se eu colocar não, ele não vai abrir o livro caixa. E por aí vai. Pagamentos no exterior, se eu colocar sim, ele vai abrir para eu fazer, informar rendimentos do exterior. Se eu colocar não, ele não vai abrir, tá? E cada ano pode variar. Então, cada ano você pode entrar lá e mudar essa configuração. Outra questão aqui, eu permito autorizar a importação de seus dados quando você for dependente. Então, se você for dependente, você pode autorizar que vá essas informações lá para a declaração do titular, tá? Então, quando você entra no Carnê-Leão Web, você clica ali em configuração, aí ele vai abrir aqui. O mais importante é a gente colocar ali, sim, como trabalhador autônomo. O resto você vai ver se aplica para você, né? Mas aqui o mais importante é eu avisar o que é trabalhador autônomo. Vocês estão vendo que aqui embaixo, logo depois, eu tenho que preencher a ficha de identificação. A ficha de identificação, ela, para o profissional autônomo, ele tem que, o endereço e ocupação são obrigatórios, tá? Então, vou ter que preencher ali meus dados, vou ter que preencher. Aqui é importante colocar o número de dependentes também, porque ele vai definir a dedução lá na hora de calcular o Carnê-Leão, tá? Outra questão, para quem estiver fazendo esse ano, para utilizar o Receita Saúde, é mandatório ter uma ocupação permitida, porque o Receita Saúde são só para as profissões cuja dedução é permitida na declaração do imposto de renda, tá? Então, isso aí a gente vai falar um pouquinho para frente quando a gente falar um pouquinho de Receita de Saúde. Outra coisa, isso aqui pode variar cada ano eu posso alterar essa identificação aqui, tá? Então, o que é mais importante aqui na ficha de identificação? Preencher o endereço profissional completo e na hora de selecionar a ocupação, eu preciso colocar uma ocupação válida, principalmente para efeitos lá da dedução lá do Carnê-Leão Web lá para o profissional da saúde e colocar corretamente o meu número no conselho, tá? Aí, passando aqui a ficha de identificação, depois que eu fiz isso, ele vai trazer essa tela aqui, gigantona aqui para a gente ver, tá? Mas no primeiro momento, não vamos olhar o demonstrativo ainda, porque eu tenho outras fichas para dar uma olhadinha aqui, tá? Então, quando eu vou aqui, vocês estão vendo aqui que esse menu do lado aqui, ele tem lá a configuração que a gente já entrou, ele tem a identificação que a gente já entrou e já sabe, o próximo item que tem são os rendimentos, que é aqui que eu vou informar os meus rendimentos que eu recebi lá mês a mês, tá? Então, isso aqui eu vou preenchendo conforme eu vou tendo os rendimentos, eu vou lá e colocando, né? Então, essa aqui é a ficha de rendimentos, tá? Aqui eu não tenho nenhum rendimento ainda registrado aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na ficha mais rendimentos e colocar um rendimento. Por exemplo, quando a gente estiver fazendo isso aqui, quando no ano que vem lá a gente for fazer, uma das formas de você fazer o Receita de Saúde é aqui pelo Carnê-Leão Web. Você pode vir aqui no Receita de Saúde e fazer um recibo do Receita de Saúde por aqui. Mas agora, o nosso foco é para essa declaração de agora. Então, essa ficha aqui, rendimentos, eu vou clicar lá em mais rendimentos e ele vai abrir a ficha para eu preencher se é trabalho não assalariado ou outros rendimentos. Nesse caso aqui, eu coloquei um trabalho assalariado, eu preciso informar a data do recebimento, se foi recebido de pessoa física, jurídica ou exterior. Se for recebido de pessoa física, eu vou ter que informar o CPF do responsável pelo pagamento e também do beneficiário do serviço. E colocar aqui, se o titular do pagamento é o mesmo que o beneficiário, eu clico aqui, ele já alimenta automaticamente. Faço um histórico aqui e vou lá e incluo o valor, tá? Para os profissionais da saúde que já estão pensando na declaração do ano que vem, quando você faz o Receita de Saúde, ele já alimenta isso aqui automaticamente, tá bom? Então, agora, então a gente vai preencher aqui todos os rendimentos que a gente teve. Isso aqui é para o ano, se você for fazer do ano passado, se você for fazer desse ano para o ano que vem. Outra ficha importante que eu tenho que ver agora é a ficha dos pagamentos. É aqui nessa ficha dos pagamentos que eu vou informar todas as despesas que eu tive, inclusive minha contribuição previdenciária oficial,
minhas despesas do livro caixa. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma despesa de água, né? Então, eu tive uma água lá do meu consultório, coloquei R$ 1.000 aqui, que foi o que eu paguei lá no ano de 2024, e vou incluir o pagamento. E assim, eu vou compondo o meu livro caixa. Então, depois de preencher tudo isso aqui, aí eu vou lá para o demonstrativo de apuração, tá? Esse demonstrativo de apuração aqui, é lá nele que eu vejo quanto que eu recebi, quanto que eu deduzi, né? E quanto que eu vou ter que pagar a cada mês, tá? Então lá eu faço a emissão do DARF, eu preencho o livro caixa, consigo extrair os demonstrativos em PDF. Então, esse demonstrativo é muito importante para depois que eu preenchi tudo, lá cada mês, né? Eu saber o que foi. Então eu clico ali em demonstrativo, ele vai abrir esse demonstrativo aqui, tá? Então esse é o demonstrativo anual, que eu vejo mês a mês, né? Só que olha aqui, vamos supor que esse aqui fosse o de 24 e a gente está lá em abril de 24. Então eu já preenchi até abril, os outros meses não tem ainda, porque eu vou preenchendo, eu vou construindo ele mês a mês, tá? Então aqui, vamos dar uma reduzida aqui, olha, para a gente entender, olha, vocês estão vendo aqui, olha, eu coloquei ali, então, quando eu for ver meu mês de janeiro, eu preenchi tudo, tive lá de rendimentos do trabalho não assalariado, 4.050. Eu tinha informado, lembra lá na ficha de identificação, eu informei um dependente. Então está lá a dedução lá para o cálculo do livro do Carnê-Leão, que eu posso deduzir R$ 189,59 por dependente. E também para esse mês aqui eu informei lá aquele pagamento de conta de água, lembra lá de R$ 1.000? Então ele calculou ali quanto que eu tive de rendimento, quanto que eu tive de dedução, e aí ele vem lá para calcular o imposto devido. Ele me traz a base de cálculo e o imposto devido. Então, olha lá quanto que eu tenho a pagar aqui. Então, nesse mês de janeiro aqui, eu teria que pagar R$ 58. Tá vendo essa setinha aqui embaixo, aqui, que tem uma impressorinha? Basta eu clicar ali e ele vai e imprimir o DARF lá que eu tenho que pagar. Tá? Uma outra forma aqui de ver esse demonstrativo, em vez de eu ver esse anual aqui gigantão, eu posso clicar ali em cima, mensal. E aí ele vai gerar isso aqui, olha, que é mais simples, né? Eu vejo lá direto, eu não vou ver tantos detalhes, mas eu vejo ali, ó, quanto que eu tenho que pagar, eu vejo quanto que eu tive de rendimento, quanto que eu tive de dedução, e aqui em cima eu tenho o mesmo símbolo da impressora que eu posso imprimir o DARF. Eu posso clicar aqui e ver quais são as despesas que estão no livro caixa, tá? Então, é bem interessante essa forma de ver mensal. É bom, isso aqui é mais para vocês terem uma ideia de como que a ferramenta funciona, tá bom? Aí, quando eu cliquei lá naquela ferramenta, eu vou imprimir o DARF. E aí o DARF já sai correto. Por isso que eu sempre aconselho a utilizar essa ferramenta. Se você não usar o Carnê-Leão Web, todos esses cálculos de quanto que foi os rendimentos, quanto foram as deduções, o que é dedutível, você vai ter que fazer o cálculo na mão. E aqui ele faz automático e já gera o seu DARF. Tá? Aqui, para vocês verem que interessante, olha só. Esse DARF aqui, eu fiz hoje esse cálculo aqui, de um período de apuração de abril do ano passado. Tá? Então, foi como se eu tivesse trabalhado em abril do ano passado, lá o mês inteiro, só que eu esqueci de pagar esse Carnê-Leão. Eu só estou pagando ele agora. Olha como o programa é tão interessante utilizar essa ferramenta, o Carnê-Leão Web, que se eu quiser pagar esse DARF atrasado lá do ano passado, ele já calculou quanto que é multa e quanto que é juros. Então, eu vou lá, efetuo o pagamento disso aqui, já com multa e juros, ele já está aqui, já faço o pagamento e está certinho. Posso pagar por Pix, por código de barras, tem várias funções aqui para fazer isso. Tá? Quais são as vantagens de utilizar o Carnê-Leão Web? Olha, o imposto devido é calculado de forma automática. Aquilo que eu falei, ele já calcula, já gera o DARF, né? O DARF gerado, ele tem código de barra, né? Inclusive pode os acréscimos legais, como eu mostrei para vocês, pode pagar por Pix também. Os lançamentos efetuados durante o ano, eles são levados para a declaração pré-preenchida. Tá? Então, se você preencheu lá o Carnê-Leão Web, quando você levar isso aqui para pré-preenchida, você entrar na pré-preenchida, ele já vai trazer esses dados do Carnê-Leão Web. Tá? Tem aquela questão de se você for dependente, você pode autorizar que haja importação desses dados para a declaração lá do titular. Tá? E você pode, inclusive, através da procuração lá, aquela procuração eletrônica, você pode delegar o preenchimento para uma pessoa de confiança. Tá? E aqui, esse importante é bem bom a gente lembrar, né, que o correto preenchimento do Carnê-Leão Web, ele é fundamental, principalmente
porque essas informações elas alimentam as declarações dos tomadores do serviço. Então, tanto faz. Se eu optei por fazer o Carnê-Leon Web, eu faço corretamente, porque aquela pessoa que eu prestei o serviço, quando ela for declarar, já vai fazer o batimento e aquela pessoa, a declaração dela vai estar correta. Ela não vai estar ligando lá para o profissional dizendo, olha, cai na malha, você quer olhar lá se declarou direito e tal. Então, é bem interessante a gente utilizar essa ferramenta aqui, né? Ou você, ou o seu contador, o profissional que você eleger para fazer sua contabilidade, utilizar essa ferramenta aqui, que ela é uma ferramenta bem segura, né, e bem fácil de ser utilizada. Agora vamos falar um pouquinho do Receita Saúde, e agora eu vou passar a palavra para o Aristides, né, que o Aristides aqui ele é especialista no assunto do Receita Saúde, e ele vai dar passar assim por cima, assim, por quê? Porque esse assunto a gente está dando aqui só uma noção, porque isso aqui vai ser o nosso destaque para o ano que vem. Porque o Carnê-Leon, o Receita Saúde, ele ficou obrigatório só para esse ano e vai ter o efeito mesmo para o ano que vem. Ari, é com você. Opa, boa noite, pessoal. Agora a gente começa junto com o Ricardo aqui, ele também é especialista em Receita Saúde, mas vamos falar alguma coisa aqui, junto com ele. Bom, o Receita Saúde foi a evolução do recibo eletrônico e prestação do serviço de saúde. Né? Foi regulamentado por uma instrução normativa de 2024, passou a ser obrigatório nesse ano, e para o ano que vem a gente já tem que estar com isso aí em total funcionamento, sem problemas. Então, o centro desse efeito vai estar mais a declaração de ajuste do ano que vem. Só que esse ano já começa a construir tudo que vai para lá. Né? O serviço possibilita a emissão e consulta dos recibos referentes à prestação dos profissionais de saúde, só valem para as despesas médicas dedutíveis, ou seja, as categorias são números clausos lá, os conselhos são entre os 6 que são indicados ali. Né? A emissão dos recibos exclusivos para os profissionais de saúde regularmente inscritos nos seus conselhos profissionais. E um dos predicados dele é a padronização nacional do documento do Imposto de Renda da Pessoa Física. Avança, Ricardo. Próximo, Ricardo. Como que a gente acessa o nosso aplicativo ali? Você tem que instalar o aplicativo Receita Federal para fazer uma vez instalado, o acesso é feito pela conta GovBR, na classificação ouro ou prata, né? E você acessa dentro do aplicativo Receita Federal, já vem uma linha lá escrita Receita Saúde. Você clica lá, já traz as informações. Tem 3 tipos de acesso, né? 3 níveis ali. Um é como paciente, que é o acesso normal e usual para todo mundo, mesmo quem é profissional da saúde tem acesso a isso aí, porque pode ser paciente de algum outro profissional. O profissional da saúde, que é quem realmente emite os seus recibos por ali, e, eventualmente, o profissional da saúde não é quem está emitindo esse recibo. Ele pode contar com a ajuda de algum outro terceiro, né, que vai estar emitindo isso aí. Nesse caso, a gente tem o representante do profissional, que pode ajudar o próprio profissional a emitir os recibos. Segue, Ricardo. Os predicados dele. A emissão do recibo só é permitida após a validação nos conselhos profissionais, ou seja, o profissional tem que estar com o seu conselho, tem que estar com o seu registro regular. Se ele não tiver regular, ou se ele não existir, ou se ele não for profissional da saúde, não consegue emitir isso aí. É uma segurança tanto para o paciente quanto para o próprio profissional. As listas com os registros dos profissionais são atualizados periodicamente junto aos conselhos, né? Tem uma participação dos conselhos nessa função aí. E o recibo emitido aparece instantaneamente no aplicativo do profissional, do pagador e do beneficiário. Então, a pessoa já pode consultar ali se está ali o seu recibo e o profissional se já foi emitido o recibo. Segue, Ricardo. Aí é isso. É só Opa! uma vontade para o pessoal aí poder saber que o Receita Saúde é importante, né? Inclusive os nossos
os nossos colaboradores que estão aí no PIR, né? Eu peço até para vocês aí as perguntas que tiverem. Se tiver alguma pergunta do Receita de Saúde, a gente pode responder também, né? E vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês de uma campanha, né? A parte principal aqui do nosso evento, que era falar das novidades, falar um pouquinho do Carnê-Leon Web, falar do livro Caixa do Receita de Saúde, a gente já cumpriu. Eu dei uma corridinha aqui, porque temos uma parte mais importante, né? Que é a parte que os colegas vão entrar aqui para responder as dúvidas, porque o principal é tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis, né? Que vocês estão colocando no PIR, e esse bate-papo depois acaba sanando várias outras dúvidas que eu não falei aqui durante a apresentação. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês da campanha Sou Cidadão Solidário. Essa campanha é muito importante, porque uma das dúvidas que a gente tem quando a gente vai fazer a declaração agora, é sobre: eu posso deduzir tudo que eu faço de doação? E a resposta é não. Então, assim, se você fez uma doação, vou dar um exemplo, né? É muito comum ter campanhas, às vezes na televisão, no rádio, tudo, que eles pedem por uma causa e você fica sensibilizado com aquela causa e você faz a doação, tá? Essa doação que você fez lá, que você viu lá uma causa, foi lá e fez a doação, essa doação não é dedutível, tá? Você fez a doação, você fez por solidariedade e você continue fazendo, não vai deixar de fazer por causa disso, porque você nunca se preocupou se era dedutível ou não. Mas eu não posso deduzir essa doação do imposto de renda. Eu só posso deduzir se a legislação autorizou. E a lista é bem restritiva. Então, se eu fiz uma doação lá em 2024, eu preciso saber se essa doação era permitida deduzir. E são só essas daqui: fundos da direito da criança e adolescente, fundos da pessoa idosa, incentivo à cultura, à atividade audiovisual e ao desporto, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, que é o PRONAS-PCD, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que é o PRONON, e a reciclagem. Se a sua doação que você fez no ano passado não é nenhuma dessas, infelizmente eu tenho que dizer que você não pode deduzir. Só que também não é isso que eu quero falar aqui para vocês. Mas se você ficou tocado por algum desses aqui que eu falei, procure saber, vai lá no site da Receita, saiba mais sobre cada um desses projetos, dá uma olhadinha lá, e aí você pode fazer essa doação nesse ano para deduzir no ano que vem, tá? Essas doações aqui, elas têm algumas limitações, ela tem uma limitação de 6% do imposto devido, e se for desporto, 7%, o PRONAS-PCD mais 1%, PRONON mais 1%, mas isso aqui você vai estudar agora, esse ano, se você se tocou por alguma delas, mas para fazer lá no ano que vem. Só que eu tenho uma, que aí a gente conversa aqui sobre a nossa declaração que eu vou entregar agora até o dia 30 de maio, que são as chamadas doações diretamente na declaração. Mas como vocês veem aqui, eu risquei aqui o doações, porque quando é doação, a doação é aquela que eu falei lá da TV, que eu tiro um dinheiro do meu bolso, vou lá, dou e acabou. Aqui não. Aqui não é doação, é uma destinação, porque eu não vou tirar nenhum dinheiro do meu bolso. Aqui eu vou destinar uma parte do imposto que eu devo e vou falar: eu quero aplicar numa causa, tá? Então, primeira coisa, para a gente continuar conversando e você se interessar por isso, eu tenho um requisito, tá? O requisito é que você, quando fizer a sua declaração e terminar ela, você vai utilizar lá a forma de tributação das deduções legais. Tá? Então, lembra que eu falei lá no começo que você, quando termina a declaração, você vê lá pelo programa o que é melhor, fazer deduções legais ou desconto simplificado. Então, essa destinação aqui, diretamente na declaração, eu só posso usar se eu fizer utilizando as deduções legais. Se eu fizer pelo desconto simplificado, a legislação não permite e, infelizmente, você não vai poder fazer essa destinação solidária agora nesse momento. Tá? Outra coisa, o que é importante aqui saber é que essa destinação que você vai fazer na declaração, ela vai direto para o fundo, tá? Que administra lá os direitos da criança e do adolescente e os fundos da pessoa idosa. Tá? Então, ela vai direto para o fundo, ela não vai para o cofre público para depois, não, ela vai direto para o fundo. Ela tem um limite, esse limite é 3% sobre o imposto de renda devido, tá? Para cada fundo. Então, pode ser 3% para o Fundo da Direito da Criança e do Adolescente e mais 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.
Então, eu posso doar então até 6%. E aí, se você fez alguma daquelas outras doações no ano passado, aí você tem que ver lá o limite global, mas não se preocupa, porque o próprio programa já vai te calcular quanto que você pode doar, tá? Outra coisa que tem dessa destinação aqui, o pagamento ele tem que ser feito até o dia 30 de maio. Lembra lá no meu segundo slide, quando eu falei, olha, isso aqui lá para frente a gente vai falar. Então, o prazo para pagar essa destinação é até 30 de maio, não pode ser parcelado, não pode ser colocado débito automático, e mesmo que você vai restituir imposto, você vai ter que pagar esse DARF, eu vou explicar mais para frente. O não pagamento, se você até o dia 30 de maio não pagar, você não pode pagar com atraso. Você não pode pegar em junho lá e falar, vou pagar com atraso. Não. Essa sua dedução foi glosada, você vai ter que retificar a declaração tirando essa destinação. Então, se você optar por fazer essa destinação, faz o pagamento do DARF que não vai ter problema nenhum. Outra coisa, para cada destinação que você fizer, você pode muito bem fazer uma destinação para o fundo estadual, mais uma para um fundo municipal. O número de destinações que você fizer vai ser o número de DARFs que você vai ter que gerar e fazer o pagamento. Porque lembra que eu falei? O dinheiro vai direto para o fundo, tá? Então, por isso que se você doar para vários fundos, você vai ter que fazer vários DARFs, tá? Esse DARF aqui não pode confundir com aquele do pagamento do imposto, se você tiver, tá? E mesmo que você tenha restituição, você vai ter que pagar. E aqui eu faço um parêntese. Eu provo para vocês que não é doação, tá? Se você começar a preencher sua declaração, você terminou de preencher, você vai lá no resumo da declaração e deu 5.000 a pagar, tá? Você vai fazer deduções legais, deu 5.000 a pagar. Aí você fala, opa, deixa eu ir lá na ficha. Aí você vai lá na ficha e ela te mostra que você pode destinar R$1.000. Você fala, vou destinar R$1.000. Você tinha dado 5.000 a pagar, e você entrou na ficha doações, aí você pode destinar R$1.000. Você vai lá e destina R$1.000. Automaticamente, aquele seu imposto a pagar vai diminuir para 4.000 e vai gerar um DARF de 1.000, que aí você vai lá e paga. Então, você pagou os mesmos 5.000 que você teria que pagar antes. Ah, mas e se eu tiver restituição? É a mesma coisa. É um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então, se você teve, vamos supor que você terminou de preencher sua declaração, vai usar as deduções legais, deu 5.000 de imposto a restituir. Aí você vai lá e fala, deixa eu ver quanto eu posso destinar. Tem lá os mesmos 1.000. Você destina 1.000, quando você colocar 1.000 lá, a sua restituição vai subir de 5.000 para R$6.000 e vai gerar um DARF de 1.000. Nesse caso é um pouquinho diferente, porque você vai ter que tirar um dinheiro do bolso para fazer essa destinação. Mas é cidadania, vamos fazer. E outra coisa, esses R$1.000 a mais na restituição, quando ele for pago para você, ele vai estar corrigido pela Selic, que é um ótimo investimento. Então, se você pensar como investimento, então continua sendo favorável fazer essa destinação. E para mostrar para vocês como é simples, tá? E aqui a gente está quase terminando, você lá na sua declaração, depois de preencher tudo, você tem uma fichinha lá chamada doações diretamente na declaração. Clicou nela, vai abrir aqui para você escolher criança, adolescente e pessoa idosa. Lembra, eu posso 3% para cada uma, então uma não exclui a outra. Se eu quiser fazer para uma só, eu faço. Se eu quiser fazer para as duas, eu faço. O que importa é que você conheça isso e repasse para outros isso aqui. Então, vamos começar aqui, criança e adolescente, tá? Eu clico lá em novo, ele vai abrir essa telinha aqui. E aí eu preciso escolher se eu quero doar para o Fundo Nacional, para o Fundo Estadual ou Municipal. E olha que interessante ali. O próprio programa já está dizendo quanto que eu posso destinar. Nesse caso, é 3.747. Tá? Então, o que acontece? Eu posso destinar esse valor, tá? E então vou lá, vou preencher. Nesse caso, eu vou pegar aqui um estadual, para não gerar nenhum ciúme para nenhuma cidade aqui do estado, tá? Mas você pode colocar uma cidade, sua cidade de preferência, né? Ou que você conheça algum projeto, usa a cidade. Eu vou usar aqui o estadual. Vocês viram que ele já colocou lá o São Paulo e já trouxe o CNPJ do fundo, no fundo relativo. E aí eu coloquei aqui 3.000. E olha que como o programa é inteligente. Ele automaticamente está dizendo, ó, você pode ainda doar 747. Eu posso pegar esse 747 e doar para um municipal, ou posso não fazer nada, vou terminar nos 3.000 aqui e já está muito bem-vindo. Depois que eu fiz essas doações, eu vou ali imprimir DARF da criança e adolescente ou DARF da pessoa idosa e imprimo o DARF. Do mesmo jeito que eu imprimo aquele DARF lá do Carneleão, aqui é um DARF simples, que eu tenho lá, posso pagar por Pix, posso pagar lá com código de barras, e faço pagamento disso. Lembre-se, eu preciso pagar na rede bancária,
Não posso passar do dia 30/5, tá bom? Só para vocês terem ideia, no ano passado, pegando lá o potencial de todo mundo que declarou lá, utilizando as deduções legais, tinha um potencial de 14,9 bilhões de destinação. E no ano passado foram destinados 380 milhões. Então, cabe a vocês, né? Eu falo que a destinação solidária, eu sei que nem todo mundo concorda, mas é bom você saber disso, você poder passar isso para frente, para saber, porque a gente precisa participar da nossa comunidade e quando a gente destina, a gente decide para onde nosso imposto de renda, não é todo, mas um pedacinho bem pequeno, para onde esse imposto de renda vai, né? Então, inclusive, eu aconselho, se você doou aqui, procura lá no município que você doou, no estado que você doou, para ver quais projetos que estão ali sendo aplicados. Faz a fiscalização, porque aí você está exercendo a sua cidadania plena, tá? Eu agradeço muito aqui a paciência de vocês, né? E agora eu vou chamar o Newton, a Jane e o Turaza para eles virem aqui para falar com vocês aqui sobre as dúvidas, as principais dúvidas que vocês colocaram lá no PIR, e aí a gente vai conversando sobre isso aqui. Boa noite, pessoal. As dúvidas, Ricardo, elas estão se repetindo, né? E uma coisa que a gente acha que é muito importante lembrar para os profissionais é que o Perguntas e Respostas 2024, ele é válido, a legislação não mudou, tudo que está lá vale. Então, tem muitas dúvidas que estão sendo apresentadas que seriam bem esclarecidas lá, né? Uma dúvida recorrente que surgiu aqui, por exemplo, sobre se eu consigo juntar os valores do mês e colocar no Receita Saúde e no Carnê-Leão de uma vez só, ou tem que ser certinho a data? Newton, você pode responder, por favor? Jane, eu estava vendo outra resposta, desculpa. Tudo bem. Então, tava... então comenta a resposta que você estava vendo. Essa depois a gente Não, pede para o Ricardo responder por enquanto. Ricardo, ela pode juntar os valores do mês e colocar no Receita Saúde e no Carnê-Leão de uma vez só ou tem que ser certinho a data? Olha, na verdade, vamos lá, tem duas coisas, né? Uma coisa é você fazer a apuração para você fazer o recolhimento lá agora. Então, vamos supor, eu posso pegar todos os valores e juntar agora para fazer o cálculo do Carnê-Leão agora, se eu quero apurar ali de uma vez, ali eu estou sem a documentação, estou lá, não tive tempo para fazer todos os CPFs, colocar tudo lá, eu faço, não perde o prazo para fazer o seu recolhimento. Então, por exemplo, você está agora preocupado, agora no final do mês, você está fazendo a sua receita lá de março, né? Que você tem o prazo final para pagar agora, dia 30 de abril. Então, vai lá no seu cálculo, você vai fazer e recolhe o DARF, não tem problema nenhum. Mas lá no Carnê-Leão, principalmente para os profissionais da saúde, você precisa obrigatoriamente colocar pessoa a pessoa, é obrigatório, né? Então, lá para preenchimento do Carnê-Leão Web, para obrigação lá da sua declaração do ano que vem, você tem que fazer separado. Você não pode colocar o valor total, tá? Para calcular, porque aí você não está preenchendo o Carnê-Leão Web, você não está usando o potencial da ferramenta, você está simplesmente fazendo o cálculo como se estivesse fazendo à mão para recolher o DARF, certo? Certo. Uma outra dúvida que está sendo recorrente é como declaro contas no livro caixa do atendimento domiciliar. Sou psicólogo, atendo de casa. Está surgindo muito essa dúvida. Eu trabalho home office, como é que eu lanço, como é que eu aproprio? Turaza, você podia responder isso para a gente? Você está sem som, Turaza. Abre o microfone. A legislação prevê que o contribuinte que exerce suas funções na sua própria residência podia apropriar até 20% dessas despesas escrituradas em livro caixa. Só complementando aqui, não sei se você vai continuar, Turazo, ou já terminou? Não, eu já terminei. Como essa pergunta foi feita umas 3 vezes, eu vou ler a resposta, não inteira, tá?
mas a pergunta veio lá do Perguntão. Perguntão, se você for no Google e digitar perguntas e respostas imposto de renda ou Perguntão Receita Federal, provavelmente o primeiro item que você vai achar e o segundo vai ser esse arquivo Perguntão no site da Receita, que tem mais de 700 perguntas e respostas. A pergunta 424 do Perguntão do ano passado, ela fala o seguinte: podem ser deduzidas as despesas de aluguel, energia, água, gás, taxas, impostos, telefone celular, condomínio, quando o imóvel utilizado para atividade profissional também for residencial. Ou seja, é o profissional que atende de casa, como aqui teve uma pessoa que perguntou, ela é psicóloga, e ela atende de casa. Então, todas essas despesas, você totaliza isso daí, vamos dizer que uma seja 500, outra 200, o total de R$ 4.000. Você pega 20% disso e você pode deduzir. 20% de 4.000 nesse exemplo daria R$ 800. Só para ficar mais claro. Se tiver dúvida, pergunta 424 e eu escrevi essa pergunta aqui no bate-papo, né, no chat. Pode Perfeito, ir para outra. perfeito, perfeito. Tá, mais uma pergunta que surge. Se eu tenho um paciente que é pessoa jurídica, ele quer recibo ou nota fiscal para comprovação. Não tem como eu emitir. Como faço? Na prefeitura me informaram que devo abrir CNPJ, mas se é só um paciente, é uma questão de opção, certo? E vamos juntar com essa pergunta a pergunta de uma outra pessoa que falou que ela emite nota fiscal de serviço, ela tem o registro na prefeitura para emitir nota fiscal de serviço. Então, ela pergunta se o Receita Saúde vai duplicar, fazer o recibo pelo Receita Saúde, vai duplicar a nota fiscal que ela emite. Eu acho que isso é para você, Ricardo. Bom, vamos lá. Começando por aquela pessoa jurídica que recebe o serviço, né? Ela não é. O Receita Saúde é quando o profissional presta o serviço como pessoa física para outra pessoa física, tá? Fora isso, ela vai continuar emitindo o recibo como emitia antes. Não é o Receita Saúde. O Receita Saúde é exclusivamente para médico, ele agindo como pessoa física para outra pessoa física. Tá? Então, esse é o primeiro. A segunda pergunta, o que era mesmo? Desculpa. Porque a prefeitura está exigindo que ela abra uma empresa, Tá. o CNPJ. Para CNPJ não precisa Receita Saúde. Isso. Mas nós temos um outro que falou que ele tem o registro na prefeitura, ele é autônomo, tem o registro na prefeitura e emite nota fiscal. Se ele emitir também o recibo pelo Receita Saúde, se não vai duplicar a renda. Não duplica, né? Então, tem algumas prefeituras, e são poucas, tá? Pelo que a gente tem conhecimento, que elas exigem que o profissional prestador pessoa física seja cadastrado na nota fiscal lá de prestação de serviço. Então, nesse caso, são obrigações diferentes. A obrigação da Receita, do Receita Saúde, ela não bate de frente com essa obrigatoriedade da prefeitura, né? Esperamos que num futuro a gente consiga resolver isso para ele emitir uma só. Mas, por enquanto, ele teria que emitir tanto a Receita Saúde quanto a nota fiscal. E não vai duplicar, porque o que alimenta a declaração de imposto de renda dele é o Receita Saúde. Certo, tá certo. Uma Perfeito. outra pergunta que está assim, meio recorrente só faço atendimentos psicológicos online. Quando for adquirir um novo equipamento, tipo notebook, celular, posso lançar as parcelas dos pagamentos como despesas mês a mês? Nesse caso, o próprio Perguntão 2024, na sua pergunta 422, determina como essas despesas serão apropriadas por esse profissional. Então, eu peço à pessoa que perguntou uma resposta um pouquinho maior, que ele faça uso da resposta da pergunta 422, tá? Uhum. Outra questão que surgiu aqui no caso de psicólogos que fazem supervisão de casos, se pode ser um custo dedutível. A pessoa tem nota fiscal de pagamento. O psicólogo, faz atendimentos e ele tem um psicólogo que supervisiona o trabalho dele. Se isso é uma despesa dedutível. Ele Ari, faz você tem essa bem, resposta? Ou ele, Turaza?
Alguém quer responder? Bom, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Aqui, pelo que eu entendi, ela faz uma supervisão em alguns casos, Uhum, né? E ela recebe uma receita. Nesse caso, ele, a princípio, ela não está fazendo atendimento como psicóloga, né? Ela está uma supervisora, seria um atendimento diferente, ela não está atendendo diretamente o paciente, né? Pelo menos certo, pelo que eu entendi é isso. Né, Ari? certo. Nós já tivemos alguns casos desse aí, né? Aham, é, Já. Aí, assim, o que vai para o Receita Saúde é o recibo de atendimento ao paciente. Se ela está fazendo uma supervisão, ela está fazendo um sobresserviço para uma outra médica. Não é um serviço de saúde. uhum, Então, precisa Não, classificar bem onde é que está isso, se é que eu entendi a pergunta. Se ela a está pergunta dela fazendo uma assessoria para uma outra profissional, é como se essa profissional estivesse recebendo um curso, fazendo alguma outra interação que não é atendimento ao paciente. Então, do profissional que está fazendo atendimento ao paciente, compete o Receita Saúde. Dessa uhum, parte, desse profissional que está tomando uma assessoria, que está fazendo um serviço, que está tendo um curso, entre aspas, né, com outro paciente, é uma relação com outro profissional, é relação dela com outro profissional, não reflete no Receita Saúde. com certeza, tá certo. mas Concordo com você. a dúvida é, ela pode deduzir essa despesa que ela tem do Carneleão? Ela Aí, escritura, ela vai escriturar o livro caixa? Se ela veja só, escriturar é o uma livro despesa caixa, necessária para ela fazer a profissão dela. É É, como se ela estivesse fazendo um curso ou alguma outra ação extraordinária, né, para ela fazer o atendimento a essa terceira pessoa. Então, isso. precisa ver se isso está entre as despesas necessárias, aí são escrituráveis. Se não for, é como se ela estivesse fazendo uma pós-graduação, entre aspas, né, só para a gente estender o entendimento. Como se ela estivesse fazendo alguma outra aperfeiçoamento na carreira dela, ou alguma outra complemento naquilo para atender. Isso é estritamente necessário, faz parte só da formação, aí pode ser aplicado ou não. Então, a gente tem que entrar nesse caso específico bem mais detalhado para entender o que é isso que ela está tomando com a outra profissional. aí, emendando com isso, veio uma pergunta. Os cursos de especialização que sou aluna, posso declarar no IR? No IR pode, mas se declarar no IR, não pode declarar no livro caixa, né? Não pode deduzir duas vezes. Isso. Boa, Jane. Aí a outra, a... Ela está deduzindo essas despesas, teoricamente, como despesas de instrução na declaração da pessoa física? ela tem que escolher, ou ela vai deduzir É, do um ou do outro, né? Não dá para deduzir duas vezes. A outra pergunta é: sou psicóloga, faço atendimentos online e não tenho endereço profissional. Para o cadastro do Carnelião, posso utilizar meu endereço pessoal? Sem problema, né? Sim, não vejo pode. Isso impedimento não nenhum. tenho que ter dúvida. Tem que Uhum, constar um endereço, se ela não tem nenhum outro disponível, é o endereço da casa dela, da onde ela faz o atendimento, sem problema. isso. Aquela pergunta, a pessoa voltou e falou assim, que o problema dela juntar os pagamentos é que tem pessoas que pagam, por exemplo, faz 4 atendimentos num mês. Então, se ela pode juntar os 4 do mês num só. Na Eu Isso acho. verdade, olha só, o que Uhum, acontece é o seguinte, o Receita Saúde, né, como é que funciona o atendimento? Ele é regime de caixa. Então, se ela faz 4 atendimentos e recebe 4 vezes separados, ela tem 4 datas de recebimento. Tá? Então, a rigor, ela teria que fazer 4 recibos no Receita Saúde. O contrário também é a mesma coisa. Vamos supor que ela faz 4 sessões e só recebe no final. Ela vai fazer um recibo só e vai informar as 4 sessões que ela recebeu. Então, a princípio, né, para estar correto esse recibo dela, ela pode, agora, se for dentro do mês, né, eu não teria nenhum problema com relação ao pagamento do imposto. Então, também não vejo problemas ela fazer, se ela antes fazia esse recibo de uma vez só, mas com aqueles recebimentos dentro do mês, né, ela tem que só tomar esse cuidado, porque aquela receita, ela tem que ser levada à tributação no mês do recebimento. uhum, Correto? Alguma divergência? certo, Não, perfeito. só complementando a resposta, existe o inverso disso aí, que é quando o profissional parcela o serviço.
Então, complementando, como o Ricardo falou, é regime de caixa. Se ele fez um atendimento, esse atendimento foi parcelado em alguns pagamentos, ela vai gerar um recibo a cada recebimento que estiver fazendo. Certo. Então, aí, juntando com isso, tem uma outra pergunta. Posso fazer um lançamento retroativo, recibo e livro caixa no meu imposto de renda? Sempre pode fazer. Pode. Enquanto Pode você não estiver espontaneamente, pode utilizar o Receita Saúde, fazer e deve, né? Uhum. Porque, principalmente se for agora do ano calendário de 2025, a partir de 1º de janeiro é obrigatório. Então, você precisa fazer esse lançamento, tá? Então, se você fizer atrasado o lançamento, você não vai ter nenhuma penalidade, a não ser o reajuste do seu carnê-leão, que se der um pouquinho a mais lá atrás, você vai ter que pagar a diferença com multa e juros. Mas você não tem penalidade por fazer. Agora, se você sofrer alguma intimação, alguma coisa, aí você já não está espontâneo, já não pode fazer o recibo e aí sim ter uma multa para ser aplicada nesses casos. Então, quem tiver que fazer o recibo, vamos fazer o quanto antes. O correto é fazer. Recebeu o valor, faz o recibo lá no Receita Saúde. Perfeito. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Eu abri CNPJ como SLU no meio do ano e comecei a emitir notas fiscais, mas até julho eu emiti recibos como pessoa física. Como me identificar como profissional liberal, autônomo ou proprietário de empresa individual? Newton, você tem essa resposta? Bom, no caso, ela vai fazer a declaração da pessoa física até o momento que ela atendia como pessoa física. O SLU, ela vai ter que fazer a declaração do referente à PJ. Isso. É que na A partir verdade. do período da competência, né? Da criação da empresa. Isso. Na verdade, eu acho que a maior dúvida dela é como ela se qualifica ali na ocupação principal. Bom, aí no caso, É da maior renda, ela vai. né? A maior renda. Maior renda. Não tem como a gente verificar, falar isso antes dela fechar o exercício, né? O período base. Isso. Olha, retomaram agora a mesma pergunta que já foi respondida. Faço atendimentos avulsos, sou obrigada a ter cadastro de autônomo na prefeitura para esses atendimentos avulsos ou posso somente fazer os lançamentos do Carnê-Leão? Acho que essa pergunta já foi respondida, O né? Ricardo já Na respondeu. Já foi, mas verdade, assim, vamos reforçar isso aqui, que são entes separados. Então, a Receita Federal é um ente que cuida do imposto de renda, a prefeitura cuida dos tributos da prefeitura e das regras da prefeitura. Então, a gente tem que enxergar cada um no seu quadrado. Se a prefeitura faz essa exigência, então ela tem que cumprir as exigências da prefeitura dela, que pode não valer para outros municípios. A Receita Federal é federal, então vale para o Brasil todo. A exigência nossa, você, uma vez que fez o atendimento como pessoa física, de pessoa física para pessoa física, está obrigado ao Receita Saúde. Então tem que gerar lá, e é este o procedimento que vai calcular o seu imposto sobre a renda. Certo. É por aqui que vai. Eventualmente, a prefeitura, né, o seu município, pode exigir coisas a mais. Aí você também tem que cumprir as regras municipais. O ideal, né, o desejável daí para frente seria que essas regras fossem unificadas e a prefeitura acolhesse o que está sendo só apresentado lá no Receita Saúde. Mas ela pode criar as regras próprias, aí você tem que atender as regras da prefeitura, que vão servir para a prefeitura. Para o cálculo do imposto de renda, de novo, valem as regras federais, que valem para o Brasil todo, Receita Saúde. Perfeito. Perfeito. Certo. Aqui tem uma pergunta. Faço atendimento terapêutico, sou psicóloga, porém faço também atendimento com massoterapia. Para atendimento terapêutico, emito Receita Saúde. E para massagem, emito através do Carnê-Leão ou vou emitir também pelo Receita Saúde? Então, o Receita Saúde tem um predicado para o paciente de ser dedutível. Então, precisa ver se o seu trabalho, aquilo que você está exercendo, é uma atividade que está entre as 6 elencadas ali, que são dedutíveis. A massoterapia me parece que está fora do que é dedutível. Então, cada um é uma coisa.
o exemplo, mais ou menos, mesmo que seja meio jocoso, né? É se o psicólogo, além das sessões de psicoterapia, ele dá aula de pintura. É uma outra atividade. A aula de pintura é dedutível? Não, ela vai ser um rendimento que está sujeito também ao Carnê-Leão, mas ela não é Receita Saúde, ela não é dos profissionais de saúde, somente a atividade de psicologia, no caso aí, é a que é dedutível. Então, a atividade que é dedutível vai para dentro do Receita Saúde, que é uma atividade típica, característica do Receita Saúde. As atividades que extrapolam isso, desde a aula de pintura até a massoterapia, vão para o Carnê-Leão, né? Também são tributáveis, mas num outro esquema, não Receita Saúde. Perfeito. Certo. Voltando, Turaz, acho que a mesma que você já respondeu, atendimento online para despesas como monitoramento e seguro do imóvel, qual será o valor que tenho que lançar, uma vez que o imóvel é o que moro? Não, teoricamente, pela resposta, se ele exerce a função no mesmo local que ele reside, a previsão é que ele pode deduzir até 20%, né, das despesas pertinentes à atividade, quando coincidentes com o imóvel onde ele reside. Quer dizer, o local de trabalho é o mesmo local onde ele reside, né? Sim, aí para complementar vem a outra pergunta. Uhum. Poderia informar no caso de trabalho híbrido. Alguns dias da semana subloco uma sala e outros dias trabalho em home office. Pode deduzir o custo das duas modalidades proporcionalmente, certo? Isso. Entendo que sim. Sim. Certeza. Porque se é a quinta parte é se você trabalhar só home office. Se você trabalha alguns dias de um e alguns dias de outro, você vai proporcionalizar isso, certo? Na proporcionalização, utilizaria até o limite de 20%, né? Que teria que ser até isso. Isso. Tá. Uma outra pergunta nesse sentido: a pessoa trabalha 4 dias em casa e um dia numa sala alocada. Ela perguntou se essa sala alocada poderia ser deduzida integralmente. Eu até respondi agora há pouco. Tem que proporcionalizar isso. Se essa sala alocada não funciona para nada nos outros 4 dias, ela arca com todo o custo, acho que ela poderia deduzir, sim. Mas se nos outros 4 dias tem outros profissionais que utilizam, e ela utiliza por um dia apenas, então ela usa em 20% da semana. Se a semana tem 5 dias, né, contando segunda a sexta, cada dia sendo 20%, ela utiliza apenas um dia, então ela só teria direito de deduzir 20% do valor dessa sala alocada. Então tem que se proporcionalizar os custos dessa sala alocada. Cláudio, nessa sala alocada, geralmente ela paga para a clínica só o valor das horas que ela utilizou. Então, aquele valor que ela pagou, ela pode deduzir, né? Porque ela está pagando só para um dia, ela não está pagando por 5 dias, né? Você não, entendeu? Tudo bem, se for isso, aí pode. Mas aí não faz sentido, vamos dizer, falar que é o total enfim, dos 5 dias. Aí perfeito. Isso. Ok. Aí tem uma outra pergunta. Como lançar o CPF do inquilino no campo de tributação de pessoa física exterior, uma vez que o campo do CPF não aparece? Quem responde? Você pode Não vai lançar o CPF, porque não tem campo para isso. O rendimento do exterior ela vai lançar e acabou. Para o Carnê-Leão é só isso. Não tem problema. Tá? Eu vi que o pessoal está muito preocupado com a não emissão do Receita Saúde, tá? O Receita Saúde, pela legislação, você tem que fazer a emissão do recibo no ato do recebimento, tá? Só que não tenha nenhuma penalidade se você fizer um dia depois, como estão perguntando assim, se tem multa e como calcula. Se você fez o recebimento num dia e emitiu o recibo no dia seguinte, você não vai ter punição para isso. A punição sempre virá quando você não emitir o recibo e for instado a Receita a justificar por que não emitiu o recibo, tá bom? Certo. Então, se você fez o atendimento num dia, passou um dia, vai lá no dia seguinte, emite o recibo com a data anterior e não tem problema. Aí tem a outra pergunta. Onde lança o recibo no cartão de débito e crédito? Quer dizer, o valor que ela recebeu no cartão, tanto de débito quanto crédito. É só ter o recibo correspondente, certo? Ao valor. Na verdade, não importa como foi pago, se foi em dinheiro, débito ou crédito,
O prestador de serviço tem que emitir o recibo, né? O Isso. paciente tem direito de receber esse recibo e o prestador tem o dever de emitir o recibo. Independentemente da forma de pagamento, né? Sim, Exatamente, pode ser Pix também. Isso, pode ser pode. Pix também. É uma forma parecida com débito. Isso. Tem mais uma aqui que a pessoa está falando que trabalha como RH, como CLT e faz atendimento psicoterapêutico à noite, né? Se ela deve se classificar como autônomo. Bom, aqui a gente está falando de classificação, eu entendo, para efeitos de preenchimento da declaração do imposto de renda. Porque essa pessoa, ela, à noite é autônoma e durante o dia ela é CLT. Certo. Então, como autônoma, ela está sujeita ao carnê-leão, se receber de pessoas físicas, ou a rendimento de tributável lá de pessoa jurídica, e o CLT ela vai receber como rendimento lá recebido de pessoa jurídica. E sempre a classificação ali na declaração, você faz com a sua maior renda. Se a sua maior renda do CLT, você vai ser trabalhadora lá, empregada lá de RH. Se a sua maior renda é como autônoma, você vai colocar como autônoma, tá bom? Tá, e tem uma pergunta diferente aqui. Pago uma porcentagem dos meus atendimentos a uma plataforma. Pode ser deduzido? Se sim, como faço? Para vocês. Ela paga. Você pode repetir a pergunta? Ela paga paga uma porcentagem dos meus atendimentos a uma plataforma. Pode ser deduzido? Se sim, como faço? Quer dizer, funciona quase como que um aluguel, né? É uma plataforma de contato, provavelmente. Essa plataforma facilita a aquisição de cliente, né? E ela tem que deixar uma parte da receita com essa plataforma. Isso. É como se fosse um... É um custo, É um custo, né? Acaba sendo um custo do atendimento do dela. atendimento dela. E esse pagamento é indispensável para que ela exerça a função? Ela não fala, né? Quando está na plataforma, acredito que Quando tá na sim, plataforma, porque senão É um captação contrato de da cliente. plataforma. É uma captação de cliente. Se ela não fizer isso, ela não atende à plataforma. Então, se o cliente estiver fora da plataforma, não se aplica isso aí. Contudo, né, se ela está na plataforma, é um custo necessário para ela. Então, pode estar ali. Fazendo uma comparação, é como quem aluga imóvel por uma plataforma de locação de curta temporada. Uma parte desse valor fica com a plataforma, né? Ela não faz aquilo ali de graça. Então, mas naturalmente guarda os registros, né? Guarda os registros disso, eventualmente, se for questionado pela malha, tem que ter lá esse pagamento para a plataforma como dedução. Certo. Tá. Tem uma pergunta aqui que não é ligada ao Receita Saúde, mas a pergunta é: se não tenho renda mensal, mas tenho imóvel e valor total de poupança que somados dão acima de R$200 mil, devo declarar o IR? Bom, os bens acima de 800 mil devem ser declarados, mas esse é um dos motivos para declarar. Pode ser que ela se enquadre em outras das situações, então tem que verificar todas, tá? Como foi explicado pelo Ricardo no começo, talvez a pessoa tenha perdido o início da apresentação. Ele fez essa pergunta, mas tem que... São quantos itens mesmo, Ricardo? 14? São 12 itens. 12 itens para você declarar, então não é só esse. Não é só renda e não é só bens, tá? Tem que... Tá. Depois, as últimas perguntas que estão aqui são: como faço o cadastro do Carnê-Leão Web e onde realizo os lançamentos no livro Caixa? Acho que essas respostas já foram dadas na live, né? É só rever a live que você mostrou tela a tela. Cláudio, eu acho que já foi, Cláudio. Agora pode dar o encerramento. Eu já vou dar minhas palavras aqui, pessoal. Eu vou agradecer bastante a oportunidade aí que foi dada. Essa é uma incrível oportunidade. A gente está mostrando para o contribuinte aqui a Receita Federal, né? E obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. E sempre é um prazer aqui, poder aqui, pelo menos, ajudar um pouquinho nas dúvidas que vão surgindo no dia a dia. Ricardo, antes de encerrar de verdade, a pessoa aqui, ela reiterou a pergunta, ela falou sobre a pergunta da porcentagem para a plataforma, como faço a dedução, por favor? Se essa plataforma, vamos dizer, você ganha 200 naquele atendimento, a plataforma fica com 50 e te passa 150, É o
Ela colocaria 50 no livro caixa, considerando 200 de receita, ou ela consideraria apenas 150 de receita? Vocês saberiam dizer agora ou fica para depois essa resposta? Turasa, Ricardo? Isso. Olha, a rigor, tá? Por isso que eu estou dizendo, né? esse caso aí, mas é assim, a receita dela é 200, o cliente dela paga para ela 200, tá? Sim. Ele vai dar o recibo do Receita Saúde de 200. 200. Tá? Então, esse é a receita dela. Tá? A despesa necessária, a manutenção da fonte produtora, é uma despesa que pode ser deduzida do livro caixa. Né? Isso. Então, se ela tiver que usar essa plataforma e essa ferramenta for um instrumento necessário à manutenção da fonte produtora, ela é uma despesa dedutível lá naquele conceito de despesa dedutível do livro caixa e ela vai colocar isso no livro caixa. Tá? Ela não vai passar, o cliente dela pagou 200 pela consulta e esse é o valor que vai estar no Receita Saúde, então esse é o valor que virá lá no recibo do Receita Saúde. Impecável. Só vou complementar aqui, assim, provavelmente, para facilitar a sua vida, nesses recibos, né, quando você fecha o contrato lá pela plataforma, fecha o atendimento pela plataforma, depois a plataforma deve te mandar algum tipo de recibo nesse formato. Olha, o atendimento foi 200, eu cobrei 50. Claro que a gente está falando os valores grandes aqui, assim, mas a plataforma cobrou tantos por cento ali, no caso aqui a gente está brincando que deu 50, né? Então, 200, ele deu 50, você já tem um demonstrativo para te ajudar. A sua receita foi 200 e lá no demonstrativo a sua despesa desse atendimento ali é 50. Além das outras que você tem, além junto do mês, né? Naturalmente, energia elétrica, essa coisa toda lá que a gente está falando. Mas do desenho da plataforma, você provavelmente tem um demonstrativo te auxiliando a fazer levar isso aí para o seu carnê-leão de Receita Saúde. Certo. Então é isso. Terminou. Muitos agradeceram, Ricardo, elogiaram a sua objetividade, sua atenção em responder perguntas que até fogem do tema. E então, estão todos de parabéns. Muito obrigado. Então, pessoal, essa live chegou a ter presentes aqui simultaneamente 250 pessoas. A gente considera um sucesso, ela foi divulgada na quinta-feira antes da Páscoa, então teve um feriado de 4 dias, que faz com que as coisas que chegaram hoje em dia, o que chega 4 dias atrás, meio que cai no esquecimento, né? Então, a gente reiterou, entramos em contato com as 5 entidades, as 5 entidades foram muito bacanas, muito receptivas, e creio que elas tenham repassado, até vi alguns sites no Instagram, por exemplo, de algumas estava lá exposto o evento. Então, assim, essa parceria foi muito bacana, né, para ter essa amplitude. Recebemos alguns elogios, tem um até apontado para o Ricardo, que é a segunda vez que a pessoa reconhece o Ricardo e assiste palestra do Ricardo, então te elogiou, Ricardo, diretamente. A gente fica muito feliz em poder esclarecer, ficamos à disposição, não sei, a live é engraçado, né, porque a gente só consegue ver aqui o nosso pessoal e não tem o contato com o público. É diferente de palestra presencial. Não sabemos quem está presente, se o pessoal dos 5 conselhos, se tiverem interesse, se tiverem necessidade, a gente pode marcar, né, dentro da nossa agenda, aí, é só marcar um dia que seja bom para todo mundo, uma nova oportunidade, pode ser exclusivo para o segmento. Eu vi aqui mais pergunta, na verdade, uma observação sobre essa questão da supervisão. Isso daí acho que é ligado ao pessoal da psicologia, certo? De repente, a gente conversa depois aí com o pessoal, eu peço aí que entre em contato, tem meu e-mail, o e-mail aqui da Receita Federal, a gente esclarece, de repente a gente bate um papo, a gente passa a nossa orientação, a nossa posição, e vocês repassam para a classe. Porque acho que aqui a gente não vai conseguir avançar muito, por conta de detalhes mesmo, né? Então, dessa questão. Mas, enfim, eu gostaria aqui de reconhecer, primeiro, agradecer a participação aqui dos nossos 6 ou 7 colegas, aqui, servidores aqui da Receita. É o nosso time aqui que atende a todo o estado. Semana que vem eles vão para Bauru atender a um grande segmento de lá. Enfim, estão viajando pela cidade, pelo estado inteiro, praticamente todo dia com palestras e eventos. E agradecer a participação de todos os que estão presentes aqui. Agora quase 200.
Enfim, foi muito bom para a gente também esclarecer. A gente não tem mais aquele atendimento presencial que possuíamos até a pandemia, mas agora a gente tem essa forma online que acaba sendo possível uma apresentação para mais pessoas e cada uma da sua casa. Ninguém precisa se dirigir até aqui, né? As pessoas que sempre orientaram o Turaz aqui tem bastante tempo aí para não indicar a idade. A Jane tem aí mais de 20 anos aí de orientação, conhecem muito, já apareceram muito em entrevistas diversas. Agora tem o Newton, o Ari, o Ricardo e eu aí no time. Enfim, gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite a todos e uma boa semana. Se alguém quiser mais falar alguma coisa aí, Newton, Jane, Ari, enfim, fiquem à vontade. Acho que já Obrigado a todos. Obrigado a todos aí. Obrigada a todos Boa noite, pela atenção e ansiosamente pelo a apoio. próxima. Muito Boa obrigado a noite. todos. É sempre bom a gente poder participar, né? Ajudando o contribuinte e com mais gente como nós estamos. Então, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, gente. Boa Sim. noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.